Olá, aluno. Voltamos então para a resposta da questão que deixamos para vocês refletirem um pouquinho. Então, a prática da defesa pessoal tem como finalidade o preparo emocional. Assinale a alternativa que designa quais são as etapas a serem seguidas para continuamente manter a segurança pessoal. Obviamente está aí a resposta, alternativa D, a prontidão, o autocontrole, ou seja, a contenção, a antecipação, ou seja, o estado de vigilância e a inteligência emocional. Vamos seguir adiante com as nossas explicações nas nossas aulas. Eu quero chamar a atenção para que vocês estudem profundamente o livro-texto e sempre procurem refletir sobre os conceitos e fundamentações que estão passadas no livro-texto, para que vocês, nas avaliações dissertativas, possam responder com as suas próprias palavras, podem emitir as suas próprias opiniões, mas fundamentadas nos conceitos que foram estudados e foram adquiridos, tá certo, pessoal? Sempre utilizando as suas próprias palavras. Lutas e a promoção da saúde, pessoal. Olha lá, como é que as lutas, podem promover a saúde? Ainda falando do esporte participativo, as lutas são importantes instrumentos de promoção à saúde. E nós temos aí as lutas em dois campos bastante interessantes da atividade humana. As academias especializadas e as academias convencionais. As especializadas, elas buscam uma especificidade, geralmente é uma modalidade que é praticada, então ela pode ser ou de artes marciais ou de modalidades esportivas de combate, ou lutas, por exemplo, como a capoeira. Nós vamos definir aqui nessa disciplina a capoeira como luta, tá? Não como arte marcial, nem como modalidade esportiva de combate, mas como uma luta, tá? As academias convencionais, elas são mais generalistas, elas misturam várias modalidades, as práticas são mais livres, as lutas são geralmente coreografadas, né? E tem outras atividades que o aluno pode fazer lá, né? Bom, nas academias especializadas, falando nas especificidades que existem, né, de artes marciais ou modalidades esportivas de combate, nós podemos encontrar também alguns clubes que oferecem essas atividades, elas são muito procuradas para a saúde. Então você vê gente, profissionais como engenheiros, advogados, médicos, professores, qualquer área, né, profissional que querem distensionar, querem praticar alguma coisa que o façam, né, ganhar saúde, o façam se relacionar com o seu próprio corpo ou buscar o seu próprio conhecimento, né? Então nós vemos aí que nas academias se busca atividades que forcem, né, o movimento cardiorrespiratório, que busquem o autoconhecimento, né, que aumente a sua própria socialização e que tenham objetivos comuns. Então, as pessoas vão buscar lá identidades filosóficas também, identidades que possam trazer o melhor convívio social. Obviamente, essas academias específicas trabalham isso daí. As mais populares são judô, karatê, yoga, esgrima, taekwondo, muay thai. O aikido é muito procurado também como defesa pessoal e também como promoção da saúde, o jiu-jitsu e o kung fu, tá? Nesse contexto, eu tenho que chamar a atenção que as lutas são, além de ter uma participação muito grande na vida adolescente, na vida adulta, também para idosos, né? Será que a prática de lutas é recomendada para idosos? Sim, sim. Vamos ver por quê, né? Porque a luta, ela atinge todos os campos, todas as áreas do desenvolvimento humano, o cognitivo, físico e psicossocial. Obviamente, quando você está trabalhando com idoso, a gente não pode esquecer que cada pessoa tem a sua individualidade. E o idoso, pelo processo de envelhecimento, ele tem que ter as suas atividades adaptadas às suas capacidades físicas. Obviamente, o objetivo é melhorá-las, é buscar um desenvolvimento dessas capacidades, né? Então, o idoso e as lutas. Primeiro nós vamos analisar os idosos, né? Quais são as causas que promovem o processo de envelhecimento? Obviamente, né, o avanço da idade vai mudando, né, o que ocorre nos nossos sistemas musculares, nos nossos sentidos, todo o nosso sistema sensorial fica afetado por causa do envelhecimento, o processo de perdas biológicas, né? Vamos ver a seguinte figura. Bom, o idoso e a prática de lutas na promoção da saúde. Vamos lá, o processo de envelhecimento,
ele parte, né, na envelhecimento, ele parte, né, naturalmente, todos nós vamos ter perdas musculares. Isso é considerado, já é sabido como sarcopenia, né, nós vamos perdendo, né, as células musculares. Há uma redução na elasticidade ocular, então a nossa visão fica prejudicada, a acuidade visual também. Há um decréscimo da capacidade cardiorrespiratória, né, nós vamos tendo problemas pelo envelhecimento das nossas artérias, do envelhecimento da musculatura do coração e o arrefecimento da circulação sanguínea. O nosso coração já não é tão forte para ejetar o sangue por todo o nosso corpo com a mesma velocidade, a mesma potência que nós tínhamos quando éramos mais jovens, né? Isso vai acarretando perda da força, né? O enrijecimento, né? Nós temos a perda da flexibilidade. A flexibilidade é muito importante para que a gente possa ter agilidade para mudar de direção e poder se situar no espaço, né? A perda de noção de orientação e do espaço em que você vive, né? Porque você perde a acuidade visual e aumenta o tempo de reação. Obviamente, o idoso sempre fica mais lento nas suas reações musculares, né? O que isso pode acarretar nos componentes das tarefas humanas? Pode acarretar a queda, que é extremamente, né, extremamente danosa ao idoso, né? Limitações funcionais, ele acaba não conseguindo carregar uma sacola, tomar um ônibus, né? Ele vai perdendo autonomia, ele não consegue mais cozinhar, tomar banho, né? E obviamente vão acarretando doenças, né? As patologias vão crescendo e todo esse processo, né, é natural do ser humano. As lutas, elas podem minimizar esse processo e podem trazer melhor qualidade de vida, né? Então, como é que nós podemos, né, fazer com que as lutas sejam favoráveis, né? Onde que nós vamos encontrar nas lutas pontos importantes para o desenvolvimento integral do idoso, para que a gente possa minimizar esses processos do envelhecimento. Então aí nós temos, né, as lutas, elas promovem, né, o controle muscular, né? Há necessidade de você fazer força, então, e essa força tem que ser colocada num contexto de habilidade. Então você precisa ganhar tonicidade psicomotora, você precisa combinar habilidade e força. Isso vai trazendo ao idoso, né, uma recuperação e uma diminuição do seu tempo de reação. Ele fica mais veloz, ele fica mais atento, ele consegue trocar de direção, ele fica mais ágil, né? Ele aprende a se relacionar ao ambiente próximo, né? Os processos de luta são muito dinâmicos, então eles aumentam bastante a circulação sanguínea, provocando, né, uma maior ejeção do volume de sangue, tá? E você tem uma movimentação física intermitente. Isso é uma característica de todas as lutas. E isso vai provocando uma das capacidades de força mais importantes que está sendo estudada hoje em dia, que é a potência, né? Você aumenta a força e aumenta a velocidade. Esse produto força e velocidade vai trazer potência muscular. Isso daí vai melhorar a sua postura corporal, vai melhorar as suas ações, vai melhorar o seu equilíbrio, vai melhorar o quanto você pode agir em situações mais momentâneas, de troca de movimentação corporal, né? E também você é exigido nas lutas a manter a sua concentração, a se relacionar aos movimentos do seu adversário. Então, aumenta o seu foco visual, aumenta a sua atenção, tá? E vai restaurando, né, as disposições de raciocínio rápido, porque você precisa agir para conquistar algum objetivo e você precisa reagir àquelas demandas que estão sendo posicionadas pelo seu adversário.
Então, obviamente, isso daí vai trazendo outras, vamos dizer assim, vai favorecendo, né, todos os processos que são contra a sua limitação, que são próprias do processo de envelhecimento. Então, as lutas são muito importantes para a qualidade de vida e para a promoção da saúde do idoso. Quais são as lutas mais indicadas para idosos, né? O Tai Chi Chuan, porque ele mexe muito com o trabalho de equilíbrio. O Judô, por causa das quedas controladas, as pegadas, a tonicidade que você precisa para controlar, né, os desafios que são impostos, né, a necessidade de se segurar no Judogi, né. O Aikido também por causa das quedas controladas, aumento da flexibilidade, porque você mexe muito com as articulações e devido à orientação espacial que você precisa ter do seu próprio corpo, né. Ao se jogar, né, ao controlar a queda, você precisa ter noção de onde vai a sua articulação e tudo mais, né. O Karatê, com a movimentação do kata, principalmente, onde exige uma postura, o controle da tonicidade muscular e vai aumentando o seu equilíbrio. E a yoga, que são exercícios estáticos de grande força e flexibilidade, também favoráveis. Vemos aí nas imagens, né, aqui por idosas, né? Vocês podem ver também o Tai Chi Chuan, que é muito praticado na China, nos parques, e ele Tai Chi Chuan, que é muito praticado na China, nos parques, e ele mantém toda a esfericidade do corpo humano, então aumenta bastante a sua noção espacial. Aqui nós temos o Aikido novamente, trabalhando as quedas controladas e também a flexibilidade das articulações. E por último, nós vemos aqui um trabalho demonstrativo do kata no karatê, que traz também, né, a necessidade de posicionamento dos membros inferiores, o equilíbrio, o fortalecimento da musculatura abdominal, e tudo isso vai favorecendo o idoso, né? Então, quais são os benefícios? Os físicos, nós temos o aumento do equilíbrio, né, a recuperação da sua força, da sua flexibilidade e, por conseguinte, a sua agilidade. O tempo de reação reduz, e isso faz com que você tenha melhor capacidade de reagir ao ambiente e aumenta a sua percepção espacial. Os psicossociais, obviamente, aumenta a competência motora. Então, o idoso, ele vai se sentir muito mais valorizado, ele vai aumentar a sua autoestima, ele vai ter interatividade, ele vai ter socialização numa academia, isso vai provocar um sentimento de participação, um sentimento de que ele faz parte de um grupo e o desenvolvimento cognitivo dele. Ele começa a ter muito mais confiança, se sentir muito mais seguro. E os cognitivos, né, os benefícios cognitivos, aumenta o seu raciocínio, aumenta a sua concentração, ele começa a antecipar movimentos e evitar problemas, né, aumenta a sua capacidade visomotora e aumenta o seu discernimento em relação a julgamento, né? Toda a experiência que ele tem é passada. E o que é interessante também é que há uma mistura, né, nas academias. Então, os idosos treinam com jovens e isso aumenta a interatividade. Os jovens trazem todos os momentos da atualidade e os idosos trazem experiência. Isso é muito importante na prática de lutas, tá? Nas academias convencionais, por outro lado, se praticam as lutas. Então, a busca pela saúde é muito grande, né? Então, os movimentos exóticos das academias, né, e também a alta queima calórica, né, por causa da intensidade dos movimentos, e também a ausência de contato corporal. Isso provocou nas academias, né, situações, né, de empresas que criaram Body Combat, Body Attack, Body Fight e que trouxeram, né, às academias um boom na prática das lutas, tá? Então elas são muito trabalhadas hoje em dia. Então, recuperando aí, para todos nós, né, quais são as causas, né, que favorecem a saúde em geral na prática de lutas?
o aumento da circulação sanguínea, o aumento da tonicidade muscular, os desafios mentais que são impostos pela prática de lutas, os estímulos coordenativos, lembre-se, das capacidades coordenativas são bastante exigidas devido à complexidade dos movimentos das lutas e a interatividade corporal. Isso é importantíssimo. Os benefícios: aumento do equilíbrio, aumento da força e da resistência, aumento da coordenação motora, a redução do seu tempo de reação, você fica muito mais veloz, a socialização e o autocontrole emocional, e também restringe as doenças silenciosas, ou seja, né, a redução do sedentarismo, da obesidade e também a prevenção à diabetes e à pressão alta. Chegamos então à interatividade e eu proponho a vocês a seguinte questão: quais as principais características procuradas na prática de lutas relacionadas à saúde que são procuradas tanto nas academias especializadas como nas convencionais? Assinale a alternativa que corresponde a essa questão. Alternativa A, atuação coletiva, equilíbrio físico, antecipação e queima calórica. A B, energia e equilíbrio corporal, queima calórica, concentração e desafios motores. Na C, força física específica, complexidade coordenativa e estabilização psicossocial. Na D, flexibilidade, autoestima e conhecimento histórico. E na E, força, treinamento competitivo e interatividade social. Pensa um pouquinho e a gente já volta com a resposta.